Olá, esse é o Jardim Secreto. Se você está assistindo pelo YouTube, você não faz parte dele, mas você pode deixar aí um comentário, Jardim Secreto, e eu te mando o link para você entrar. Mas este grupo é só para mulheres, sinto muito. Se você é um homem, só vai poder assistir no YouTube, tá bom? Para vocês que estão aí, eu vou ligar já já e é só você me atender. Se não quiser ou não puder participar hoje, só ignora, tá bom? Bonjour, bonjour, gente! Bonjour, bonjour! As duas mulheres trabalhadoras. Ô, Jesus amado! Cris, essa é a minha irmã Karina, cá, essa é a minha amiga Cris. Prazer. Uau, prazer igualmente! Ai. Jô, Oi, tudo bom? gente! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom, uma mulher Vocês, né? Todo mundo, vocês. todo mundo. Uma Ai, mulher em tá todo mundo bem trabalhando. É, eu também. as três trabalhando. Meninas, fiquem à vontade para desligar, viu? Vocês não podem ficar na ligação. Se puder ficar, Mas eu posso fechar a câmera só porque eu não posso estar com o telefone na mão e eu vou ficar andando, mas eu tô com o fone, tá, gente? tá bom, fecha, vai ouvindo. De Vou todo fazer Tá bom. jeito, vou pegar o fone. muito bem. Beijo no coração. Hoje a gente vai fazer o encontro mais rapidinho. Eu vou falar para vocês desse livro aqui, Flourish. Florescer, florescer. E eu vou falar que a gente pode mudar o que a gente sente. A gente pode mudar o que a gente sente. Mesmo que estiver sentindo tristeza, ansiedade, depressão, a gente pode mudar o que a gente sente. Então, eu vou dar uma técnica. Oi, Ana Lúcia, muito bem-vinda. Ó, O bonjour, Ana Lúcia! a Cris está aí, tá com a câmera fechada, mas tá por aí. Estou falando desse livro. Cássia, pode fechar o seu microfone? Tô tentando. Tá bom, obrigada. Muito bem. Então, eu estava falando que a gente pode mudar o que a gente sente. Não importa se você está sentindo ansiedade, tristeza, a gente pode mudar o que a gente sente. Então, esse livro aqui, ele é de psicologia positiva. A psicologia positiva, ela não vê nada que pode acontecer com a gente, com a nossa alma, como uma doença. Então, ela não faz diagnóstico, ela não vai falar, você está sofrendo desse transtorno, você tem essa síndrome. Não. O que a psicologia positiva vai fazer é olhar para você e ver, você tem um sofrimento na sua alma, um sofrimento emocional, um sofrimento mental. Então, vamos ver como a gente tratar isso. E uma das coisas que ela diz é que a gente pode mudar o que a gente sente. Então, esses 21 dias aí que a gente estava fazendo era para mudar o que a gente pensa. Na aula passada, a gente viu que o que a gente pensa provoca um sentimento, e esse sentimento provoca um comportamento, e isso vira um ciclo vicioso. Então, esses 21 dias de tarefinha que a gente está fazendo no grupo é para cortar esse pensamento vicioso. Então, hoje a gente o que vai ver é como modificar no sentimento, diretamente no sentimento. A gente já viu como modificar o pensamento, vamos ver como modificar o sentimento.
Como que a gente faz isso? Tem muitas técnicas para fazer isso, mudar o que a gente está sentindo. Uma delas é a gratidão. Mas eu achei muito interessante que esse psicólogo, Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele não ficou só na gratidão. É bastante conhecido, que também veio do trabalho dele, o diário de gratidão, para você todo dia escrever alguma coisa que você agradece. Mas ele foi além disso. Ele juntou a gratidão com o nosso comportamento anterior e com as nossas fortalezas de caráter. Quais são as virtudes de caráter que a gente tem? O que é que a gente sabe fazer super bem? Essa é a nossa fortaleza de caráter. O que eu sei fazer super bem é enxergar um problema com objetividade e encontrar solução. O que eu sei fazer super bem é perceber como a outra pessoa está se sentindo e falar com ela e ter um melhor relacionamento. Qualquer coisa que você saiba fazer super bem é a sua fortaleza de caráter. Então, nós vamos juntar essas duas coisas. O diário de gratidão, que só por ele, só fazendo um diário de gratidão, já muda o nosso sentimento, com a nossa fortaleza de caráter. Por quê? Porque se a gente só faz um diário de gratidão, você vai ficar o resto da vida dependendo disso. Igual quando você toma um remédio para depressão, você fica dependente disso. A gente não quer resolver uma coisa e depender de outra coisa. Então, o que a gente vai fazer? Juntar esse diário de gratidão com por que eu fiz, como que eu fiz, o que é que deu certo. Então, a partir daqui, eu vou fazer dessa forma. Vou continuar fazendo o que deu certo, vou modificar o que não deu certo. A gente vai, nem modificar, porque a gente vai focar na fortaleza, então a gente vai ver exatamente o que a gente fez que fez a coisa dar certo. Então, como que é que o Seligman, esse psicólogo, ensina a gente fazer? De noite, antes de dormir, escreve 3 coisas que foram bem nesse dia. Eu entreguei todos os parcels rapidinho, eu terminei o trabalho mais cedo. Ou eu fiz boas vendas, eu ganhei dinheiro hoje. Ou eu resolvi um problema de uma briga lá entre 2 pessoas no meu trabalho. Ou eu consegui falar bem com a minha mãe em vez de explodir com ela. Qualquer coisa que deu certo, que foi bem. Então, primeiro, reconheça que isso foi bem no seu dia e agradeça por essa coisa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, entenda, analise por que foi bem. Por que deu certo? Por que saiu bem, melhor dessa vez? O que é que foi que você fez que provocou que isso desse certo? Que gerou essa outcome, esse resultado bom, que saiu bem, que foi melhor, que foi bom. Então, vamos analisar. Imagina que eu consegui falar bem com a minha mãe em vez de gritar com ela. O que foi? O que eu fiz que saiu bem isso? Eu pensei antes de responder. Uma coisa bem básica, ok? É difícil muitas vezes. Eu nem me importei que ela estava me dando a bronca, eu só respondi a coisa objetivamente. Ou então, eu terminei o meu trabalho bem rápido hoje, foi mais fácil fazer o trabalho menos cansativo. O que eu fiz que possibilitou que eu terminasse mais rápido o trabalho? Então, ele foi menos cansativo e mais rápido. Logo no começo eu organizei desse jeito, diferente do que eu sempre faço. Então, perceba, identifique o que foi que você fez para que o resultado disso que você está agradecendo tenha sido um bom resultado. Essa é a diferença do diário de gratidão, que o diário de gratidão você pode agradecer que hoje está sol, hoje não está chovendo. Quem mora aqui na Inglaterra agradece muito isso, mas não tem a ver com o seu comportamento. E a gente já viu a semana passada que pensamento, sentimento e comportamento, eles estão
intrinsecamente, eu não sei se isso é português, eles estão muito relacionados, muito presos um no outro. Então, a gratidão que vai gerar um sentimento bom, ela também tem que estar muito relacionada com o comportamento. Por isso que esse psicólogo Posso falar? mais. Oi? Ou não? Não pode. Pode falar ou não pode? Pode falar. Eu só vou perguntar uma coisinha aqui. Hoje, como eu quase morri, né? Então, eu estou agradecendo a Deus até agora e eu vou ter que escrever sobre isso. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que é uma gratidão, eu vi a mão de Deus me impulsionando para eu não ter esse acidente de moto. Quase morri hoje, gente. Mas, assim, o Senhor disse, não, de jeito nenhum. Deu uma acelerada na minha moto, então eu posso escrever que eu sou grato pelo livramento e graças a Deus, e gratitude, como que eu diz? Grata a Deus por... Ai, passou agora. Me ajuda aí, Áudria. Pelo eu vou escrever sobre... né? Pelo meu livramento, mas eu vou escrever e agradecer e se sentir grata, mas isso eu já estou sentindo o tempo todo, gente. Toda hora vem um flash assim, fala, o Senhor te livrou hoje. Ele nos livra sempre, mas aquilo foi assim, instantâneo, foi assim, visualmente, no olho físico mesmo, viu ali. Então, assim, não foi só o espiritual, foi a visão também. Uhum. Então, vamos trazer esse exemplo. O que você fez para que saísse bem? Para que, afinal, o carro não te atropelasse, né, com a moto? O que eu fiz? Olha, simplesmente meu coração acelerou. Eu vi assim, o carro aproximou tão rápido, mas o nosso instinto é para a gente frear. Quando a gente tem alguma coisa assim, é frear. Mas eu não pensei em nada. Minha mente estava assim, simplesmente nem no freio, nem no acelerador. E eu vi a minha mão sendo acelerada, e acelerou, e a moto passou, e ele parou bem aonde a moto passou, assim, com tanta força, mas a moto passou primeiro que o carro bateu. Então foi assim, eu vi o surreal acontecendo hoje, diante dos meus olhos. E nem dizia minha avó, que a terra um dia há de comer. Tá bom, então foi uma coisa que aparentemente não foi você que fez. O surreal foi o milagre, né? O que você foi fez um milagre antes para que acontecesse um milagre na sua vida? O que aconteceu? Não, o que você fez antes, porque você tem que analisar isso que deu certo e descobrir o que eu fiz para que isso desse certo. O que você fez antes para que hoje acontecesse esse milagre? Eu estava correndo e errei o caminho. Eu estava no caminho errado e depois eu vim para o caminho certo. E no caminho certo, mas eu estava muito longe ainda, e eu não observei que eu tinha que parar. Não, mas você está descrevendo tudo o que aconteceu antes. Eu não estou perguntando o que aconteceu antes. Estou perguntando qual ação sua que provocou que você acelerasse a moto em vez de brecar. Será que foi o meu coração acelerado? Não. Isso não é uma ação sua, isso é uma resposta natural do organismo, né? A adrenalina fez o seu coração acelerar. Você não faz o seu coração acelerar porque você quer. Não, só se for um susto, né? Ou medo. Tem gente que morre de acidente de carro e de moto? Claro que sim. Então não é com todo mundo que acontece esse milagre, né? Não é um livramento desse jeito, não. Bom, enfim, eu acredito que... Responde a pergunta. Ai, Alder, eu acho que eu estou entendendo aonde você quer chegar. Será que está tão difícil para mim como está para todo... Por que o milagre aconteceu na sua vida? Você fez algo para que acontecesse esse milagre na sua vida? Não, eu acredito que não. Então, não é uma coisa que você tenha feito.
de ter errado o caminho, talvez, de ter Não, mas perdido errar o tempo caminho, do outro lado? errar o caminho não faria você escapar de um acidente. Eu acredito que foi para eu ter uma lição de que o Deus está sempre Não, comigo. não é o motivo para o qual, não é o propósito, é a causa, o que causou o milagre na sua vida. A conexão com Deus? Aí está, aí está. Porque eu estava conversando com Deus, falei, Deus, eu não comecei a ficar xingar, mas é verdade, mas eu estou tão conectada com Deus que para mim é tão normal estar conectado com Deus que eu não acho isso tão anormal. Para mim é normal estar sempre conectada. Inclusive, quando eu tive outro acidente, eu estava conversando com Deus. Não passa para outro acidente que já é outra história. Não é anormal. Não, mas é só para te dizer. Eu estava contando para alguém. Você já está indo pelas camas, Cris. Você está indo pelas camas e está fugindo do tema. Não passa por outro acidente. O que é que você fez? Não é o que você estava fazendo no momento, porque se você estava pilotando a moto, orando, conversando com Deus, isso pode ter sido a causa do acidente, não o livramento. O que você fez de estar conectada com Deus é o que você faz sempre. É a sua vida de comunhão com Deus. Vou contar um exemplo. Uma vez eu estava atravessando a rua, era uma rua que era uma descida, era uma subida e uma descida, então a gente não via se estava vindo o carro do lado de lá, porque ele primeiro subia. E de repente eu só parei e pus a mão para as minhas filhas não passarem. E passou um carro feito louco na nossa frente. Eu não ouvi o carro, eu não vi o carro, eu não pensei em nada. Eu só parei e bloqueei o caminho das minhas filhas. Por quê? Porque o Espírito Santo avisou, o Espírito Santo moveu. Agora, se eu tivesse uma vida sem comunhão nenhuma, eu teria ouvido o Espírito Santo, eu teria sido sensível ao mover dele naquele momento? Não, né? Então, não teria. Isso então, essa conexão constante é que faz o Senhor nos livrar. Então, para mim é tão normal essa conexão, porque é anormal para alguns falar, mas a gente ora como? Eu oro todo o tempo, estou todo o tempo em oração, em espírito. Então, como que você vai escrever hoje no seu diário? Primeiro, agradecer, obrigada, Senhor, pelo livramento. Segundo, a razão de que o Espírito Santo pôde atuar é que eu tenho conexão com ele. Então, o que eu vou fazer daqui para frente? Aí vai para o comportamento. Eu vou manter a minha conexão com ele. É claro que quando a gente fala de milagres, o Senhor pode fazer um milagre na vida de quem nem o conhece ainda, porque é sobrenatural. Mas vamos trazer para o que está na nossa mão fazer. Na nossa mão está manter essa conexão, para a gente poder perceber e seguir a liderança do Espírito Santo e, por exemplo, ser livrado de um acidente. Deu para entender como funciona? Que além de agradecer, eu agradeço. Sim, agora ficou bem claro. Ficou, né? Então eu agradeço, eu procuro o que é a minha strength, a minha fortaleza, o meu ponto forte, que nesse caso foi minha comunhão com o Senhor. Então é assim que eu vou atuar. Eu descobri um jeito, um comportamento que eu já tenho, que é um ponto forte que eu tenho que continuar fazendo. No exemplo que eu dei antes, eu não briguei com a minha mãe, não fiquei brava com a minha mãe, consegui falar com ela com calma. Eu dei o exemplo de, eu pensei antes de falar, ou o exemplo de, eu nem liguei que ela estava brigando e eu respondi objetivamente. Então vamos pegar esse exemplo. Imagina que isso fosse o que eu vou pôr no meu diário hoje para mudar os meus sentimentos. Eu agradeço porque hoje eu conversei com a minha mãe sem brigar com ela numa discussão. Aí eu vou pensar, como isso saiu tão bem? Como eu consegui fazer isso? Eu consegui fazer isso porque eu não liguei que ela estava gritando e eu respondi objetivamente. Descobri o segredo. Então aqui é a base
onde eu vou pôr o meu comportamento. A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou não ligar que está gritando e eu vou responder objetivamente. Ah, só porque eu descobri? 2 pontos. No momento que eu agradeci, mudou os meus sentimentos. Os meus sentimentos, que podia ser de nervoso, de estresse, de raiva se eu tivesse gritado com a minha mãe, discutido, não é mais isso. O meu sentimento é de tô contente comigo mesma, porque eu consegui não discutir, eu consegui falar bem dessa vez. E eu tô contente, sentindo uma paz, sentindo um tipo de alegria, só porque eu agradeci. Só ter agradecido muda o sentimento. Então, eu tenho 2 sentimentos positivos que já vão influenciar no meu comportamento na próxima vez que eu encontrar essa situação, que a minha mãe tá brigando comigo. E eu já tenho a estratégia. A minha mente já mudou, meu pensamento já mudou, porque o cérebro registrou. Ah, não prestar atenção na gritaria dela e responder objetivamente dá certo. O cérebro já registrou. Isso é o que vai estar no pensamento para a próxima vez. Funciona como mágica? Na próxima vez já eu vou conseguir fazer? Não funciona como mágica. É igual andar. Quantas vezes você caiu quando você era criança para aprender a andar? Então, você tem que praticar. Vai levar 2 anos, igual demorou 1 ano que demorou para você aprender a andar? Não, não vai levar 1 ano. Vai levar talvez 1 mês, se você tem essa situação frequentemente. E vai funcionar. Você está mudando seus sentimentos com um agradecer e está mudando seus pensamentos com encontrar onde eu fiz bem, onde eu fui boa nisso que deu o resultado certo. Está criando estratégia para você mesma, para o seu próximo comportamento. Deu para entender? Perguntas ou comentários ou qualquer coisa? Ou nada? Muito bem, meninas. Eu posso ver a Cris, a Andréia, mas tem outros 2 números aqui que eu não sei quem são. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Alguém que entrou agora, eu não sei quem é, a gente está terminando. Eu tentei gravar. Se eu conseguir gravar certinho, eu vou pôr lá no grupo a gravação, tá bom? Para quem entrou agora poder ver. Muito bem. Um beijinho para vocês, minhas queridas. Beijinho, linda. Obrigada. Oi! Quem tá aí com você, Andrei? Essa é minha tia. Oi! Muito prazer! Tudo bom? Tudo bom, Prazer, Vera. Tudo bom. A mesma carinha, o mesmo sorriso, as duas, hein? É a convivência, amiga. Porque ela é casada do meu tio. Com certeza. Você sabe que tem um estudo de psicologia com crianças adotadas, que as crianças ficam parecidas com a família adotiva, fisicamente parecida com os pais adotivos? É incrível, Isso acontece mesmo. Uhum. Beijo. Beijo para vocês. A Maria Flores está perdida lá, querendo entrar na aula mais tarde. Eu vou avisar ela que o horário mudou. Porque a gente agora está no horário de verão aqui. Eu vou falar com ela. Tá, beijo. Beijos. Muito obrigada por estar por aqui, viu, meninas? Tenham um dia abençoado. Beijinhos. Amém. Obrigada. Tchau.